Todos, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja dentro dos nossos corações. Que possa, cada dia mais, entrar nos nossos corações e habitar na nossa vida. Que o nosso Senhor possa ser o nosso guia. Jesus, quando certa vez ele estava falando com pessoas que eram pecadores, estava comendo entre eles, mas na intenção de ensinar a palavra de Deus. Em Lucas capítulo 15, os fariseus chegaram e disseram: mas se tu és o Filho de Deus, por que você come com pecadores? Jesus falou a respeito de duas parábolas. Primeiro ele falou: vamos supor, se você for um pastor de ovelhas e tiver 100 ovelhas, mas uma se perdeu, você não vai deixar as 99 lá guardadas e ir buscar aquela única que se perdeu? Imagine se você tem 10 dracmas e você perdeu uma, você não vai ficar revirando até encontrar? É assim mesmo que acontece no reino de Deus. Ele fala em Lucas capítulo 7, Lucas capítulo 15, versículo 7 e o versículo 10. Ele diz assim: há muita alegria quando um pecador se arrepende, e até os anjos comemoram lá no céu. Muita alegria quando um pecador se arrepende. E nós estamos comemorando isso. Porque graças a Deus, temos duas pessoas aqui que vão sair dessa condição de pecadores. E graças a Deus se arrependeram, escolheram ter Jesus Cristo nas suas vidas, deixar Deus entrar na sua casa, fazer com que Deus seja morada na sua própria vida, e fazer com que Deus possa estar trabalhando na sua vida, possa estar mudando o seu caráter, possa estar mudando as suas ações para a honra e a glória somente dele. Amém. Agora, graças a Deus é porque Ele enviou o Filho dele para que nós possamos sair dessa condição de pecadores e, através do Filho dele, receber a graça, que é a salvação em Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 3, no versículo 23, ele fala um pouco, antes desse versículo, o autor da carta aos Romanos, Paulo, ele fala que ninguém é justo. Todas as pessoas pecaram. No versículo 10, ainda de Romanos capítulo 3, ele cita Salmos, dizendo que não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. E no versículo 23 ele fala também: pois todos pecaram, e por causa do pecado estão destituídos da glória de Deus. Por causa do pecado, separou da glória de Deus. Se você for pensar assim, mas então não é porque eu sou humano, que eu nasci em carne, que eu me separei da glória de Deus? Na verdade não é. Deus nos fez justos. Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, se eu não me engano, ele fala que Deus fez todos justos. Só que os homens que procuraram seguir as suas próprias iniquidades, os homens que procuraram fazer as coisas que eram erradas. E por causa do pecado, por causa da ganância do coração do homem, ele se separa de Deus. E ele fala aqui, porque por causa do pecado, todos estão destituídos da glória de Deus. Em Romanos capítulo 6, ainda seguindo em Romanos capítulo 6, versículo 23 também, e ele fala o seguinte: por causa do pecado que nos separa da glória de Deus, o que é que produz o pecado? A morte. O salário do pecado é a morte. Só que imagine a situação de Deus agora. Ele faz todo o homem, faz toda a criatura aqui debaixo da terra, e no último dia da criação ele faz o homem. E ele faz um homem, ele dedica esse homem para fazer segundo a semelhança dele. Só que esse homem,
acaba se desviando da glória dele por causa do pecado. Acaba se afastando dele, se destituindo da glória dele. E Deus não quer isso. Deus quer que nós estejamos cada vez mais próximos dele. Só que tem uma coisa que ele teve que enviar aqui na terra para nos livrar do pecado e nos livrar dessa condenação, que é a morte. Ainda no versículo 23, pois fala de pecado e a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele enviou o seu próprio Filho. Ele enviou Jesus Cristo para que nós possamos ter a remissão dos pecados. Nós possamos receber esse dom que é gratuito. Até ontem estava falando, nós recebemos essa graça que é de graça. Deus nos dá de graça a graça de receber o dom do Espírito Santo através de Jesus Cristo, o perdão dos pecados. Voltando lá para Romanos capítulo 3, versículo 24 agora. Versículo 23 nós lemos que todos pecaram e por causa do pecado estamos destituídos da glória de Deus. Só que o versículo 24 ele fala: mas agora, sendo justificados gratuitamente pela graça, é de graça pela graça, por intermédio da redenção que há em Jesus Cristo. Somente por Jesus Cristo. Deus precisava mudar a situação. Deus precisava mudar a nossa história, dar um novo rumo, um novo caminho. Por isso que Ele enviou seu Filho unigênito. E desde o começo Deus já estava pensando sobre isso. Se você for ler lá em Mateus capítulo 1, versículo 21, vamos dar uma olhada. Quando José soube que Maria estava grávida, Maria era a noiva de José, eles estavam para casar. Mateus capítulo 1, versículo 21. Quando José soube que Maria estava grávida, ele não quis mais se casar com Maria, sendo que Maria estava grávida segundo a concepção do Espírito Santo. E apareceu um anjo para explicar tudo isso em sonhos, para explicar tudo isso a José. E no versículo 21, depois de explicar, ele fala o seguinte para José fazer: Maria dará à luz a um filho, versículo 21, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Foi para isso que Deus enviou Jesus Cristo aqui na terra. Ele já falou para o pai de Jesus Cristo aqui na terra, José: você colocar o nome dele de Jesus Cristo. E o que é que ele vai fazer aí? Vai salvar o povo dos seus pecados. Foi essa a intenção de Deus. Quando Jesus Cristo começa o seu ministério, ele encontra um homem letrado na lei, chamado Nicodemos. Em João capítulo 3, no capítulo 3 começa a falar sobre isso. Nós vamos dar uma olhada lá, capítulo 3, versículos 16 e 17. Só que Nicodemos, ele começa a querer, ele vê que Jesus Cristo sabe muito a respeito de Deus, porque Jesus Cristo é o próprio Filho de Deus. E ele começa a fazer perguntas a Jesus Cristo sobre o reino de Deus. Jesus Cristo fala: olha, para você entrar no reino de Deus, é importante que você nasça de novo. Mas não é o nascimento da carne. Você não vai voltar no ventre da sua mãe e nascer de novo. Mas é o nascimento do Espírito que é consumado aqui nas águas do batismo. Só que no versículo 16 e 17 de João, capítulo 3, João capítulo 3, versículo 16 e 17, ele fala: mas por que ele estava aqui, o próprio Jesus Cristo estava aqui. Versículo 16 ele diz assim: olha, Deus amou tanto o mundo que deu o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Jesus Cristo amou o mundo, Deus amou o mundo, e enviou o seu único filho, para morrer por um mundo cheio de iniquidade. Mas Jesus Cristo não veio aqui na terra para julgar o mundo, não veio para apontar os erros, não veio para dizer você está errado. Ele veio para quê? Para nos libertar dos nossos erros.
Ele veio para nos libertar do pecado. Ele veio para que todo mundo conhecesse a salvação. E Jesus Cristo morreu por nós, de fato. E a morte de Jesus Cristo representa muito o amor incondicional de Deus por cada um de nós. Sendo Deus, tendo nos criado, e nós desobedientes ao nosso Criador, desobedientes ao nosso Deus, tendo nos rebelado contra a vontade dEle, nos metemos em pecado, nos metemos em iniquidade, mas Ele queria que nós voltássemos para a graça dEle, fôssemos restituídos da graça dEle. Por isso que Ele enviou o seu Filho. Ele enviou o Filho dEle, mesmo nós ainda estando no pecado. Em Romanos capítulo 5, voltando para a carta de Romanos, Romanos capítulo 5 fala sobre isso. Romanos capítulo 5, versículo 6 até o versículo 8. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Imagine só, hoje em dia, se alguém teria coragem de morrer por uma pessoa que comete vários delitos. Olhe lá, eu sei que o amor de pai, o amor de mãe é muito forte. E muitas vezes o pai ou a mãe morreria pelo seu próprio filho. Agora, se você, imagine, se você morreria por algum outro parente seu, algum primo, algum tio, alguma pessoa que você gostasse, aí você daria a sua vida para que aquela pessoa continuasse vivendo, mesmo sendo essa pessoa uma pessoa justa, seria muito difícil no dia de hoje. Agora, se essa pessoa fosse uma pessoa injusta, que não merecesse o seu sacrifício, você daria a sua própria vida em favor dessa pessoa? Eu acredito que não. Mas Deus, e Jesus Cristo, deu a sua única vida, deu a sua vida, morreu uma morte de cruz, para que você, para que eu, ainda no pecado, ainda ímpio, ainda pecador, pudéssemos não sofrer essa dor, a dor da morte, que Ele sofreu por nós. Ele morreu por nós. E o sacrifício dele fala sobre isso. Só que o sacrifício de Jesus Cristo não foi um sacrifício qualquer. Não foi uma pessoa injusta que morreu por um injusto. Jesus Cristo era uma pessoa justa, uma pessoa que veio aqui à terra, passou aqui, dizem que passou, especula-se grande probabilidade que ele passou aqui na terra, viveu por 33 anos. E 33 anos aqui na terra, ele viveu cada dor que nós vivemos. Ele sofreu cada tentação que nós também sofremos. Ele não nasceu em berço de ouro, ele nasceu numa família pobre de uma cidade pobre, Nazaré. E ele sofreu cada dificuldade, sofreu cada tentação que nós sofremos hoje. Só que Jesus Cristo venceu cada tentação, venceu cada luta. Ele era humano como nós, mas ele era justo perante Deus. E precisava de um sacrifício de uma pessoa justa, para que pessoas como nós, injustas, pudéssemos ter a remissão dos pecados. Em Hebreus capítulo 7, Hebreus capítulo 7, versículo 25 a 28.
Hebreus está escrevendo aqui, ele está escrevendo para pessoas que estavam acostumadas com o que determinava a lei. E a lei determinava o seguinte: existia na época um sacerdote, um sumo sacerdote, que ele precisava sacrificar a cada dia, dia após dia, um animal no templo, um animal puro, um animal sem defeito no templo. Primeiro pelos seus pecados e depois pelos pecados do povo. Só que aqui o autor aos Hebreus fala que o sacrifício de Jesus Cristo foi tão grande que aconteceu que ele não precisava mais sacrificar a cada dia, porque ele foi o cordeiro sacrificado de uma vez só pelos pecados do mundo inteiro, não só de quem estava naquela época, quem vivia naquela época, mas também pelas pessoas que ainda iriam vir, que somos nós. Versículo 25 ele fala: portanto ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento, que veio depois da lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito para que nós pudéssemos ter a remissão dos nossos pecados. Não foi um sacrifício qualquer. Um sacrifício que deu a justificação para os nossos pecados, para todas as pessoas que ainda iriam vir, para todo mundo. Ainda na Bíblia também fala que por um pecado, o pecado veio por intermédio de um homem. E também por intermédio de um homem, Deus retira o pecado do povo, por intermédio de um único homem, que é Jesus Cristo. Em 1 Pedro, a epístola de 1 Pedro, também fala sobre isso, porque Jesus Cristo era o sacrifício perfeito e único para a remissão dos nossos pecados. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 até o 24. Versículo 21 fala o seguinte: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Aqui Pedro está falando que Jesus Cristo, ele foi um sacrifício de tal importância que ele veio aqui à terra, e ele cita também Isaías 53, versículo 9, que diz assim: ele veio e não cometeu nenhum pecado, nenhum engano foi encontrado na sua boca. Jesus Cristo veio aqui na terra, não cometeu nenhum pecado, só que ele morreu como se fosse um pecador, morreu no nosso lugar. Só que ele fala ainda no versículo 23, como foi que ele morreu? Quando ele era insultado, ele não revidava. Quando Jesus Cristo sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Eu acredito que você já viu algum filme contando a história de Jesus Cristo. E nesse filme, um dos momentos mais marcantes do filme é o momento da crucificação de Jesus Cristo. E também existem vários relatos na Bíblia, cada evangelista fala a respeito da sua forma, a respeito da crucificação de Jesus. E a crucificação na época era um castigo, era considerado dos piores castigos que se poderia ter na época.
uma morte de cruz. Quem ia para a cruz eram pessoas que cometiam atrocidades, pessoas que eram pregadas ali para servir de exemplo para as outras pessoas não cometerem aquele mesmo delito. E Jesus Cristo, ele foi morto na cruz por cada um de nós. E na morte de cruz, quando você é pregado na cruz, eles lhe prendem na cruz e deixam de braços abertos, na intenção de que, de braços abertos ali, pendurados sobre o madeiro, o peso do corpo comece a fazer com que você fique fraco. O corpo vai pesando e você vai sentindo dificuldade de respirar. Cada vez mais você vai tentando se esforçar para ficar rígido, ficar em pé, mas cada vez mais você está fraco. Às vezes eles pregavam os pés também, e você tendo que se apoiar com seus pés pregados na cruz, você tendo que se apoiar com suas mãos pregadas na cruz, tentando subir para respirar alguma coisa, e depois descer para não conseguir respirar nada. Assim era a morte de cruz, uma morte dolorida, uma morte sofrida. Muitas vezes eles quebravam a perna da pessoa crucificada, para que ela não conseguisse mais subir, e que morresse logo, morresse sem conseguir respirar, morresse na sua agonia, na sua dor. Só que eles não fizeram isso com Jesus Cristo. Jesus Cristo passou mais de 3 horas na cruz, e ele ficou lá sofrendo, sem nenhum pecado, sem nenhuma culpa. E Jesus Cristo, ele sofreu tudo isso por amor de nós, por amor a nós. Ele pagou o preço do nosso pecado, morreu na cruz. Em 1 Timóteo, primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 3 a 6. Ele fala o seguinte, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 a 6. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus, a qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Até aqui. Você pode ver que Jesus Cristo morreu por nós, numa morte dolorida, numa morte sofrida, uma morte de cruz. Só que a intenção da morte de Jesus Cristo não foi para que algumas pessoas pudessem crer nele, algumas pessoas pudessem receber a salvação. Ele fala no versículo 4, Deus deseja que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Ele morreu não foi pelos judeus, ele não morreu por uma raça uma certa população. Ele não morreu somente por mim, não morreu somente por vocês que estão aqui, ele morreu por todas as pessoas. É essa a nossa função agora, anunciar que Cristo morreu por todo mundo, e é necessário que todo mundo conheça a verdade, porque porque ele fala o seguinte, no versículo 5, há um só Deus, sendo que só temos um Deus e temos também um único mediador entre Deus e os homens. Não existe outra forma de conseguir chegar a Deus, somente por intermédio de Jesus Cristo. O homem, Cristo Jesus, que morreu por nós, entregou seu próprio corpo para a propiciação dos nossos pecados, para morrer pelos nossos pecados. Foi isso que Jesus Cristo fez, se entregou por nós, para que ele seja a única ponte entre os homens e Deus.
Em João capítulo 10, João capítulo 10, versículo 17 e 18, Jesus Cristo fala a respeito de que Ele é um pastor de um rebanho. E um pastor, ele conhece as suas ovelhas, e as ovelhas também conhecem o seu pastor. O pastor conhece as ovelhas pelo nome, chama elas, conhece cada uma. E as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Quando o pastor chama, vem, as ovelhas vão atrás do seu pastor. E Jesus Cristo fala que Ele morreu, Ele se sacrificou por nós, no versículo 17, não foi porque o Pai, Deus, obrigou que Ele fizesse, mas foi porque Ele quis fazer isso, por amor a nós. Versículo 17 diz assim: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou com minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi de meu Pai. Ele fala que Ele morreu por nós espontaneamente. Na ocasião que Jesus Cristo estava sendo preso, Ele foi traído por Judas. E no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 53, se não me engano, versículos 53, 54, 55, fala o seguinte, que quando Judas chegou, beijou o rosto de Jesus Cristo, os soldados romanos iam prender Jesus, Pedro chegou, desembanhou a sua espada e partiu uma parte da orelha de um soldado romano. Só que Jesus Cristo, a primeira coisa que Jesus Cristo fez foi repreender a Pedro. Olha, não faça isso. Eu estou fazendo isso por amor a vocês. Sabe por quê? Se eu quisesse, eu poderia chamar legiões de anjos para vir me socorrer. A palavra legião diz a respeito das tropas romanas. Uma legião romana tinha legiões de vários tamanhos, mas no mínimo elas tinham 4.000 homens, aproximadamente. E é de 4 a 10 mil, se eu não me engano. Imagine, Jesus Cristo falou que Ele poderia chamar 12 legiões de anjos, somente para não deixar que ele fosse preso naquele momento. Mas Ele não fez. Ele deixou que acontecesse. E deixando que ele sendo humilhado, ele sendo escarnecido, ele foi cuspido. O povo que um momento estava glorificando a Ele, outro momento estava dizendo crucificam, crucificam, e Jesus Cristo estava lá, olhando para aquele povo e dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E esse momento aqui nós possamos perceber com o grande amor que ele teve por nós, porque Ele morreu na cruz para nos libertar do pecado. Em João capítulo 14, versículo 6, um pouco antes dele ser preso, Ele fala com seus discípulos. João capítulo 14, versículo 6. Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Note bem o artigo que Jesus Cristo usa aqui nesses versículos. Eu sou o caminho. O é um artigo no singular, né? É um artigo, como é que se fala? Um artigo definido. Isso, muito bem. Um artigo definido. Quando se trata a respeito de uma coisa específica. Jesus Cristo fala que Ele é o único caminho. O artigo fala isso. O único caminho. Ele é